Shabbat Shalom. Que o Santo Todo-Poderoso, o Deus de Israel, possa estar sobre cada um de vocês, a vocês que estão aqui presencialmente, que as misericórdias do Todo-Poderoso possam vos cobrir de bênçãos. Amém? Então começamos um novo ciclo das 54 luas. Estamos na segunda porção do ano, chamada Parashá Noah. E um dos assuntos que está dentro dessa Parashá é sobre a Torre de Babel, traduzido como Torre de Babel. A Torre de Babel vem falar sobre o governo político da Babilônia. A escolha que eles fizeram na Babilônia levou eles a construir a torre. Então, as escolhas são elas podem ser fatais ou podem ser uma bênção. Então vamos entender um pouco aqui. Eu não estou falando de política, estou falando de escolhas. A Torre de Babel. Uma coisa interessante que eu analisei, eu orei, eu busquei de Hashem, do Eterno, porque eu já ministrei 2 parashot, acho que a última tem 5 anos, da última vez que eu falei da Torre de Babel, não tenho certeza. Mas eu nunca abordei o nível que eu vou abordar hoje. Então quando eu orei, eu falei, Senhor, tem algo de diferente aí, eu preciso saber, me mostra. E eu comecei a estudar e buscar. E algo que eu sempre tinha em mente, qualquer pessoa que lê literalmente o livro, você que lê literalmente a porção de Noah, você vai ver que Deus fala, desçamos, vamos resolver esse assunto lá embaixo. É a única vez nas Escrituras que você vê o Eterno dizendo, desçamos. Ele ficou irado. Então, eu usei como subtítulo o seguinte: o que irou o Eterno? Por que ele ficou tão bravo? Por que ele ficou tão irado? Qual foi o motivo que levou Hashem a ficar tão bravo com aquele povo, com aquela geração? E isso é muito profundo, porque a Bíblia, uma coisa que nós precisamos compreender, entender e aprender, é que se ela fosse explicativa, nós tínhamos que colocar aqui dentro Talmud, que é a Bíblia oral. São quase 70 livros grandes. Nós tínhamos que colocar aqui dentro a Mishnah, que é mais uma coleção de livros, gigante também. Nós tínhamos que colocar aqui dentro a Gemara, que é gigante, quase infinita. Nós tínhamos que colocar aqui dentro a Kabbalah, que também dá uma infinidade, ela é infinita. Então eu diria para vocês, você tem uma Bíblia na sua mão, que contém os 5 primeiros livros dela, chamado Torá, os 5 primeiros livros são chamados Torá, não é isso? É aquele pergaminho que nós desfilamos com ele aí agora. Desses 5 primeiros livros, surgiram os outros 61 para frente, por isso nossa Bíblia tem 66 livros, mas a Bíblia Católica tem 77 livros, 11 a mais que o nosso, porque tem livros lá que não foram aceitos na canonização, não foram canonizados, são 11 livros a mais. O único livro ali que é aceito dentro do judaísmo é o livro que conta a história de Israel. Então veja só um detalhe. Partindo-se desse princípio, a nossa Bíblia teria que ter mais ou menos 200 livros, aproximadamente. Só que você vem aqui num livro, você pega um Tito, você pega 1 João, 2 João, são livros de 4 folhas, 5 folhas. Se você insere aqui um Talmud, tem Talmud de 600 páginas, 300, 500, 400, cada fascículo. Isso multiplicado por 70. Então, para você vir para a congregação, você tinha que contratar um caminhão MUC para trazer sua Bíblia. Ele ia pesar uns 300 quilos. Você imagina a quantidade de informações que tem a Bíblia.
Isso tudo de princípios milenares. Então, quando você vai ler literalmente a Bíblia, para os senhores terem uma noção do que eu estou tentando explicar, eu vou ser mais objetivo, mas para vocês terem uma noção, o primeiro versículo do livro de Bereshit, Gênesis, que está escrito lá: no princípio criou Deus os céus e a terra, que fica muito vago no português, e que ele no hebraico é Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Esse versículo, fazem 3.000 anos que os rabinos estão tentando interpretá-lo. Eu disse a Bíblia toda? Um versículo, para você ver a profundidade que é. Então ela é infinita. Para eu dizer assim, nossa, eu tenho conhecimento de Bíblia. Nós temos que contar até 100 para falar uma coisa dessa. Porque a coisa é muito maior e muito mais profunda do que imaginamos. Então a Torre de Babel, eu que estou estudando dentro do judaísmo há 15 anos, eu não tinha cavado tão profundo. Eu não tinha garimpado tão fundo. Porque para quem entende de garimpo, existem vários tipos de garimpo. Se você for na Amazônia, tem aquelas dragas que ficam flutuando no rio Amazonas, e ali existem os mergulhadores que vão até lá no leito do rio, na areia, coloca a mangueira e ela começa a sugar a areia. Aquilo sobe lá em cima por bombas poderosas e vai filtrando aquela areia e separando o metal da areia. É onde eles encontram o ouro, porque ela é riquíssima em pedras e em ouro, pedras preciosas. Mas se você for fazer um garimpo de outro tipo de pedras, de materiais, tipo diamante, esmeraldas, você já vai fazer em rios aqui dentro do continente. Não precisa ser no rio Amazonas. Então, normalmente, eles cavam no barranco. Hoje devem retirar com escavadeiras, que nem é permitido mais fazer garimpos. Mas começa a perfurar 5 metros, 6 metros, até pegar a linha de cascalhos. Estudar a Torá é a mesma coisa que garimpar. Depois que você está numa certa profundidade, você começa a tirar os cascalhos para fora e descobrir os tesouros que estão lá na profundidade. E para cavar não é tão simples, é complexo. Tem técnicas, tem que ter sabedoria, tem que ter a forma correta de se cavar. Então, olha só, vamos cavar, vamos garimpar hoje dentro das Escrituras e entender um pouco melhor o que ela quer dizer. Nós vamos estudar no primeiro livro da Bíblia, chamado Bereshit, capítulo 11, versículo 1. Nós vamos passar para o profeta Ishayahu, Isaías, lá no capítulo 44, versículo 27. Vamos passar pelo livro de Terlin. Terlin é Salmos. Eu estou dando nomes originais dos livros para você já ir aprendendo e se acostumando. E vamos ver o que aconteceu realmente que deixou o Eterno tão irado na construção de uma torre, em que o homem politicamente resolveu construir. Amém? Vamos lá? Vamos começar a entender por aqui. A Torre de Babel, ela foi construída 300 anos após o Mabul. Alguém sabe o que é Mabul? Mabul, dilúvio. Ok? Depois de 300 anos que as águas do dilúvio desceram, secaram, a geração que saiu da arca de Noé, essa geração que reiniciou, com as 8 pessoas que estavam dentro da arca, essa geração migrou para uma região para construir uma grande cidade e a torre. Então ela foi construída 300 anos após o dilúvio. O governante se chamava Nimrod. No período do seu governo, foi que se deu a construção da mesma. Essa geração é chamada no hebraico de Dor HaHafaglah, que significa, no português, a geração da dispersão. Se não fazem a torre, até hoje, as nações estariam unidas e falando uma só língua.
Olha que coisa interessante. Não haveria o inglês, o francês, o italiano, o espanhol, o grego, o latim. Não haveria. Era uma língua única. O Eterno cria o homem e dá a ele uma língua universal, uma língua sagrada. O hebreu. Hebraico hebraico antigo. Então, olha só. Dali, essa torre, ela passou a ser o símbolo da arrogância humana. Vamos entender o porquê, já já. Foi daí que surgiram as 70 nações. Baruch Hashem. O que significa 70 nações? 70 nações é um número dado pelo Eterno que representa toda a humanidade. Rosh, nós temos muito mais do que isso. Temos 300 nações, parece, catalogadas. Oficialmente, se nós formos partir para oficialmente, temos 198 nações na Terra. Só que, biblicamente, elas são chamadas de 70 nações. Estão entendendo? Baruch Hashem? Porque o Eterno usa um índice espiritual. Ok? Dessa torre de Babel, nasce uma sociedade utópica. O que é utopia? É o conceito de completa felicidade e harmonia entre os indivíduos. É uma nação, um governante, Nimrod. O que ele disse? Nós somos uma sociedade em que todos serão felizes. Eu vou traduzir numa frase mais simples, ó. Eu falei que eu vou falar só em parábolas. Esse rei disse: todos vocês vão comer picanha. Eu não estou falando de política, eu estou ensinando sobre a Torre de Babel. Então o que acontece? Nimrod diz: fiquem tranquilos, seremos uma sociedade feliz e todos vão comer picanha, porque pode ficar tranquilo que todos vão comer em igualdade. E acreditaram nele. Acreditaram, eles acreditam até hoje. Então o que acontece? Sob esse controle humano, sob esse controle ditatorial, né? Um estado tirânico, a expressão individual ela é intolerada. Nós não queremos saber qual que é a sua opinião. Nós queremos saber a sua opinião até você votar no Nimrod. Depois que o Nimrod entrar para governar a terra, acabou. Até ali você pode dar opinião, dali para frente não mais. É o governo que estava. Mas, gente, espera, vocês não estão entendendo. A paraxá tinha que ser hoje. A paraxá tinha que ser hoje. É que o Eterno já sabia que hoje seria hoje. Quem é bom entendedor? Pingo é um livro. Não é perfeito esse negócio? É isso que nós precisamos entender dentro do campo, dentro do conceito de interpretação de texto, dentro do sod, dentro dos segredos, ok? Então, eles disseram a frase, olha a frase deles: vamos fazer um nome para nós, sem Deus. Vocês ouviram alguém falando isso? Que não pode ligar religião com Estado? Então, é um Estado sem Deus. Era a frase da Babilônia. O nosso governo é um governo sem Deus. Façamos para nós um nome. É muito forte, muita força. Não existe um estudo desse. Você pode virar a internet do avesso aí. Não tem nenhum Rav ensinando sobre isso, sobre esse conceito. Ok? Olha como é profundo isso aqui. Vamos em frente para entendermos melhor? Ok? Bereshit 11:1. Olha que legal. Toda a terra usava as mesmas palavras. O Midrash, olha lá, do Talmud, a Bíblia oral, o Midrash Tarumá, Noa 19, diz assim:
mesma língua, é a língua sagrada. Qual é? O hebraico. Alguns historiadores teimam em falar que antigamente não se falava o hebraico pelo povo santo de Deus. Falava-se aramaico, enfim. É só você ir no Talmud, lá no Midrash Tarhumá, Noa 19, né, na porção Noa 19. Mesma língua significa no Talmud, dentro do Midrash, ou melhor, no Midrash, língua sagrada é o hebraico. Agora, olha que coisa interessante. Dentro dos conceitos haláricos, dentro dos conceitos de leis e normas, estatutos, dentro dos princípios rabínicos, dos sábios, são livros e livros e livros, que eu falei, todos eles agora há pouco. Falei de Mishnah, Gemara, de Talmud, que são livros milenares, os conceitos são desde Adão, porque quando Deus falava com ele com a Torá oral, hoje chamada de Talmud. Olha o que diz o Pirkei de Rabi de Eliezer, 24, 7 ao 10. Avraham, filho de Tera, passou e os viu construindo a cidade e a torre. Por que ele viu? Avraham estava morando onde? No Eretz Israel. Perfeito? A torre estava sendo construída ali do lado, na divisa, ali, pertinho. Ele, nas suas caminhadas, peregrinações, ele passa pela cidade de Bavel e ele vê eles construindo. Avraham vê eles construindo. Aí alguém poderia falar assim: Rosh, eu já li a Bíblia 200 vezes. Eu nunca vi Avraham falando que viu a Torre de Babel. Porque quem escreveu o que ele viu não foi ele. Foi lá em Terlim, capítulo 55, versículo 10. Por isso que é difícil entender a Bíblia. Ela é toda codificada, criptografada. É um quebra-cabeça, um pedacinho em cada parte. Então dá uma olhada lá. Terlim 55, 10 está escrito: confunde-os, Hashem, confunde as palavras deles, pois vejo a violência e as lutas pela cidade. Quem que deu o pedido, a solicitação ao trono do Altíssimo para confundir as línguas do povo de Babel? Avraham. Olha que coisa forte que é isso. Vamos em frente, para você entender um pouco melhor. Olha onde está falando da Torre de Babel. Profeta Ishayahu, capítulo 44, versículo 27, diz assim: aquele que disse ao abismo, seque. Se você for estudar dentro do Talmud, o que significa esse versículo? Aquele que disse ao abismo, seque. Lá no Talmud de Yerushalayim, em Berahot, capítulo 4, versículo 1 ao 20, está escrito o seguinte: aquele que disse ao abismo, seque, ele está dizendo, abismo é Bavel. A Babilônia é chamada de abismo. Ou seja, é como se as águas do dilúvio varressem a terra, juntou toda a impureza da terra, como se fosse um redemoinho. Imagina aquelas chuvas que arrastam toco, pneu, carcaça, lixo, toda a impureza rodeou-se e decantou-se em Bavel, na Babilônia. A Babilônia foi o terreno em que se decantou todas as impurezas que foram arrastadas pelo Mabul, pelo dilúvio. Olha, já começou a mostrar para você como o negócio é bruto. É muito mais profundo do que podemos pensar. Olha que coisa tremenda. Aí o Rav Yohanan, Rabino Yohanan, ele diz assim: por que é chamado de O Profundo? Porque ali os mortos do dilúvio foram submersos. Veja que coisa tremenda que é isso. Passe uma imagem para mim. Olha que coisa tremenda, ó.
os mortos de toda a região da Babilônia, a humanidade vivia naquele lugar. A humanidade se concentrou ali. Quando, 300 anos após o Mabul, após o dilúvio, esse governante, ele convenceu a população daquela época que descer para o vale da Babilônia seria o mais sensato. Vamos para lá que o lugar é bom. Vamos todos para lá, porque assim nós podemos viver juntos. E assim nós não nos espalharemos pela terra. Vamos procurar um lugar em que nós possamos viver em comunhão plena entre toda a humanidade. Então, toda a humanidade da época, 300 anos após o dilúvio, não tinha muita gente, mas o que tinha estava lá. Os que estavam vivos estavam ali, naquela região da Babilônia. Então, veja só uma coisa. Quando eles chegam ali, ou melhor, os que morreram antes do dilúvio, 300 anos após é quando esse povo chegou lá. Aqueles que morreram, aquela multidão toda de seres humanos que existia naquela época, foram arrastados e depositados seus restos mortais na Babilônia. Imagine que ali virou um lugar de sedimentos de homens e mulheres impuras, ao qual o Eterno destruiu com a sua ira pelo dilúvio. Então, olha só, por isso é chamado de o lugar profundo, porque o dilúvio depositou ali os corpos, ok? Vamos em frente, para você entender ainda um pouco melhor. Olha só. A Torre de Babel, ela foi construída em um vale. E aí eu pergunto para você, pensa comigo aqui. Se eu quero construir uma torre, que a primeira intenção deles é construamos uma torre que chegue até os céus. Alguns estudos rabínicos dizem o seguinte, sabe o que eles tinham em mente? Essa torre vai ser um andaime. Vamos fazer um andaime e vamos escorar as nuvens, para que não despeje toda a água do céu sobre nós novamente e não venhamos a morrer em um novo dilúvio. Então que ele seja um andaime gigantesco. Uma multidão de gente trabalhando nesse andaime. Esse é um conceito babilônico. Outro conceito babilônico, que haviam 3 grupos de pessoas nesse projeto. Disseram, tudo bem, mas quando nós terminarmos, nós vamos criar uma estátua lá no topo de um homem segurando uma espada. E esse símbolo, ele estará dizendo por si só, nós estamos desafiando a Deus, queremos lutar com Ele. Olha, se não eram retardados. Tem gente assim hoje. Está disputando política aí. Então, vamos criar uma torre para os nossos ídolos. O terceiro grupo cria uma torre para adorar os seus ídolos. Pois bem, se eu quero construir uma torre, e eu quero que ela chegue aos céus, por menos inteligência que eu tenho, quanto mais alto o monte eu achar, mais perto eu estou do céu. Vou gastar menos tijolo. Não é a lógica? Se eu pego uma montanha altíssima, vou lá e faço uma torre. Se ela tinha que ter 100 andares, lá em cima eu só faço com 50, já cheguei no céu. Humanamente, ignorância. É claro. Agora eu pergunto a vocês, por que eles escolheram uma planície, pegar a parte mais baixa da Babilônia para construir a torre? Porque até chegar no nível eu já tinha gastado muito tijolo. Ignorância? Qual o problema que aconteceu aqui? Foi exatamente essa escolha que acendeu a ira do Eterno. O terreno. Se fosse no morro, não tinha dado problema. Mas a intenção de fazer com a elevação baixa gerou um grave problema. Vamos entender um pouquinho aqui, olha lá. Livro de Bereshit, capítulo 11, versículo 2.
Eu coloquei o comentário lá em cima. A torre foi construída em um vale, porque não em uma elevação, que seria muito mais fácil alcançar uma grande altura. Aconteceu que ao viajarem do leste, eles encontraram uma planície na terra de Shinar e viveram ali. Ou seja, achou um patamar, né, uma parte reta. Eles disseram, é aqui que nós vamos viver, vamos construir uma grande cidade e a nossa torre vai estar aqui no meio. E veja só, esse negócio de torre é problema, né? Torre tem que tomar cuidado. Shinar refere-se à Babilônia, mas para ser mais preciso, refere-se ao Erech, ao Iraque, que está ali bem pertinho da terra do Eretz Israel, pertinho de Israel. Também é chamada de Shamená Aret, que é uma língua acadiana, que é chamada região dos dois rios. Então eles viram uma planície, dois rios ali próximos. Então tinha área, o terreno parecia ser favorável, água do lado para se fabricar tijolos. Uma coisa que não existia naquela região era rochas. Também se tivesse uma região rochosa era muito mais fácil. Tanto que os hebreus, os judeus, quando estavam na região do Egito, eles construíram as pirâmides, porque ali próximo havia rochas. Era mais fácil de trabalhar com rochas. Mas como aqui em Bavel não tinha pedras, eles tiveram que construir tijolos. E sabe o que diz os sábios do Talmud? Dizem o seguinte: os tijolos eram levados pelos homens, carregados, ou pelas costas, de alguma forma transportados. E eles subiam a torre, levando tijolos. Subiam a torre. Quando os tijolos chegavam lá no topo, os pedreiros que estavam lá em cima sentando tijolos, eles alegravam e festejavam, ficavam muito felizes. Quando aquele que levou o tijolo voltava correndo para buscar outro, muitos escorregavam na descida, porque não tinham um guarda-corpo, e despencavam lá de cima. Então está registrado no Talmud que quando um homem caía lá de cima, eles simplesmente o ignoravam. Mas se um tijolo caísse na mão de um pedreiro, eles choravam. E diziam, como vai ser difícil fazer outro tijolo? Mas tem um infeliz espatifado lá embaixo, que caiu lá de cima. Para você ver que o senso humano havia se perdido nesse momento. Olha como é profundo isso. São registros históricos. Então o acadiano é uma língua semítica, assírio-babilônica. Então está ali na Síria, naquela região. Certo? A torre, olha o que deixou Deus irado. A torre foi erguida em cima dos restos mortais da humanidade. Todo o povo que morreu, os corpos ficaram decantados nessa planície de Shinar. Quando eles chegaram lá, tinham ossos dentro do chão, misturado com a lama, com a terra. E eles fizeram questão de construir em cima da desgraça que aquelas pessoas passaram. Por quê? Por não servirem a Deus, entraram em uma desgraça, falta da graça. Por construírem em cima dos corpos dessas pessoas, foi um dos pontos que acendeu a ira de Hashem. Então haviam 3 grupos, os 3 já ofenderam o Eterno, e eles pegam e constroem em cima de um cemitério natural. Porque pela Babilônia ser funda, o escoamento do Mabul, do dilúvio, foi tudo para aquele canto e os corpos decantaram ali. Vamos entender um pouquinho melhor para nós partirmos para o final. O Tratado Zevachim, 113:5:1, também do Reish Lakish, um sábio do Talmud. Olha o que diz esse sábio. Bavel é chamado de Metzlah, porque todos os cadáveres do dilúvio, Netztalelu, ou seja, todos os cadáveres, essa frase quer dizer o seguinte: todos os cadáveres do dilúvio afundaram, sucumbiram para lá. Assim também como diz o Tratado Zevachim 113:5:2, do Rabino Yohanan, ele diz a Babel é chamada de Shinar, porque todos os cadáveres do dilúvio, ele fala uma palavra que é Ninaru, que significa foram sacudidos. O que ele quis dizer? O rabino aí usou uma expressão diferente dos outros rabinos. Ele disse que, como se colocasse tudo numa peneira
sacudisse para cair pelo centro, sacudidos, juntou-se no centro e foi depositado tudo num lugar só. Então, olha só que como o Eterno faz coisas que são incríveis, né? Ele junta todos os corpos e os sepulta tudo num lugar só. Ok? Então, o Rabino Ami, também um sábio, diz o seguinte: comer da terra ou comer terra de Bavel é como comer os ancestrais que morreram no dilúvio. Alguém traduz esse versículo, esse comentário? Isso, mas normalmente nós não comemos terra. O que significa? Plantar frutos, verduras, legumes nessa região, quando esses frutos e esses legumes aflorarem e vier ao ponto de se comer, você não está comendo os frutos, você está comendo os corpos dos seus ancestrais. Mesma coisa que plantar no cemitério, justamente. Isso deixou o Eterno irado, porque eles sabiam disso, sabiam que os corpos tinham sido decantados ali, e construíram a cidade ali, e começaram a cultivar ali. Foi uma afronta. Ok? Olha que coisa interessante. Isso é muito profundo, é uma coisa muito interessante. Vamos partir para o final? Noá gerou Cush, que gerou Nimrod, que era neto, ok? Era neto de Noé. Nimrod, no hebraico é Marad, que significa rebelar. Olha o nome do cara. Rebelar. Ele era tipo assim, é um cara de esquerda, entende? Estamos falando de Torre de Babel, não estamos falando de política, só para vocês entenderem. Então, o Talmud disse que o Marad significa ele rebelou, ele desertou. De quê? Dos princípios divinos. Ele era contra a Torá do Eterno, contra os princípios do Eterno. Nimrod era um cara totalmente esquerdista, sem aceitar os princípios do Eterno, ok? E vamos terminar. Eu trouxe aqui um comentário de uma menina. Eu imaginei se essa menina tivesse chegado aos 80 anos. Anne Frank, famosíssima. Todo o meio judaico do planeta sabe quem é Anne Frank. É uma judia ashkenazi, e ela escreveu durante a Segunda Guerra Mundial. Ela nasceu em Frankfurt, na Alemanha. O nome dela é Anne Frank, não é? De Frankfurt. Na Alemanha, de 1929. Ela nasceu em 1929. Então, quando os nazistas começaram a fazer o cerco no leste europeu e capturar os judeus, nossos irmãos de Yehudi, a família dela foi escondida dentro de uma empresa, em um quartinho atrás de uma parede, e tiveram que ficar escondidos lá por alguns anos para escaparem da morte. Anne, uma menina deveria ter seus 12 anos nesse momento. Olha o que essa menina escreveu com 12, 13 anos de idade. As pessoas... 15 anos ela foi morta. Mas ela já tinha começado a escrever 2, 3 anos antes. As pessoas podem dizer para você ficar calado, mas isso não o impede de ter sua própria opinião. O que é a censura? Impedir de você opinar, te obrigar a ficar calado. Uma menina de 13 anos, judia, escreveu isso. Aí ela escreve também: o que é feito não pode ser desfeito, mas podemos prevenir que não aconteça novamente. Olha que conselho, totalmente judaico. A menina tinha o DNA 100% judaico. O que é feito não pode ser desfeito. É assim que o judeu vive. Lute para não errar. Porque quando você erra,
não tem jeito de desfazer o erro. Fica mais difícil consertar. O que ela está dizendo? Financeiramente, se você cometeu um erro gravíssimo, você quebra. E vai ser difícil você se reerguer. Matrimonialmente, se você cometeu um erro gravíssimo, seu casamento pode ir à falência. E vai ficar difícil você reverter. Familiarmente falando, tome cuidado, não cometa erros. Se eles forem gravíssimos, você vai perder a tua família. E talvez não a recupere mais. Uma menina judia de 13 anos de idade. Quando ela estava falando isso, ela estava falando sobre o governo atual. Ela também estava mencionando sobre o governo nazista, que estava imperando naquele momento. E eu vou te falar o que o governante, que enquanto Anne Frank estava escondida num quartinho com a família dela, o cidadão que estava governando lá fora, eu trouxe duas frases dele nesse momento. Nesse momento que ela escrevia isso, esse cidadão falava coisas opostas ao que ela falava. Então a Anne foi deportada para Auschwitz, morreu de tifo em 1945, em condições desumanas no campo de concentração nazista. Anne tinha 15 anos de idade. Imagina essa judia, se ela tivesse com esse pensamento, com essa mente aberta que ela tinha, tivesse chegado aos 80 anos. Ela tinha feito um arraso no mundo, não é? E vamos ver o governante da época de Anne, Adolf Hitler, filho de Hassatan. Olha o conceito babilônico que ele mantinha. Quanto maior for a mentira, mais pessoas acreditarão nela. Eu não conheço ninguém politicamente que faz isso. Hoje é muito transparente, muito honesto. Não é? Olha a segunda frase. Que sorte para os ditadores, que os homens não pensem. Quando os homens não pensam, Nimrod ganha a eleição. É bruto. Forte com força, não é? Isso é um midrash. Agora olha o conceito de Babilônia no mundo. Olha lá. Torre de Babel, na Argentina. Um artista constrói uma torre com andaimes, reveste ela com livros de todos os idiomas da terra. Ele está homenageando quem? Nimrod, a Babilônia. Dá uma olhada nisso aí. Um cara constrói uma torre com livros de todos os idiomas, fazendo uma homenagem à Babilônia. O povo gosta. Vamos em frente? Torre de Babel, por um artista chamado Anish Kapoor, nas Olimpíadas de 2012 em Londres. Olha a torre, simbolizando a Torre de Babel, uma homenagem à Babilônia. Olha o mundo homenageando as trevas. Olha como é sutil. Isso vai aparecendo em todos os lugares do mundo, sutilmente. Vamos em frente? A comunidade europeia lança um banner alguns anos atrás, com 11 estrelas, uma está oculta atrás da torre. Agora, por que que o banner dos caras tem uma torre de Babel em construção e a frase que está embaixo da torre, do cartaz, Europe, many tongues, one voice. Europa, muitas línguas, uma só voz, uma voz. Babilônia era uma só língua que se transformou, era uma só voz que se transformou em muitas línguas, porque era um idioma só. Olha como é bruto isso. Olha como isso é profundo. Dá uma olhada. Mas olha aqui, você vê um banner, é uma coisa, né? Você vê um cartaz, eu posso desenhar o que eu quiser num cartaz. Mas vamos aprofundar um pouquinho para nós chegarmos ao final?
Livro de Bereshit 11:1. Toda a terra usava a mesma língua, as mesmas palavras. Bereshit 11:6. Adonai disse: as pessoas estão unidas, todas possuem uma única língua. E veja o que eles estão começando a fazer. Ele estava comentando da Torre de Babel. Aí vem a Europa, faz a União Europeia e faz uma piadinha em cima das coisas sagradas. Que eles dizem: estamos montando a comunidade europeia e estamos unindo todas as nações que tem lá inglês, tem espanhol, italiano, grego, mas nós vamos unir a Europa em uma só voz. Nós somos a Babilônia do futuro. Olha como é forte isso. Para não ficar só nisso, eles fazem algo que chega ao ápice da simbologia babilônica. Eles constroem na cidade de Estrasburgo, na França, o parlamento europeu com uma torre inacabada, simbolizando a Torre de Babel em construção, e coloca na frente todas as bandeiras de todos os países, dizendo: ainda que tenha muitos idiomas, mas todos nós falamos a mesma língua e somos a Babilônia. É bruto, hein? Está diante de nossos olhos como que funciona o sistema político espiritual. Como é forte. Isso é a Parashá Noa. Profundo demais, não é? Que o Eterno, o Santo, bendito seja Ele, possa vos abençoar, vos dar graça, vos dar discernimento e entendimento. Em o nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Yevarecha Adonai veishmerecha, Yaev Adonai panamelecha viunecha, Issa Adonai, Adonai panavelecha, veasem lecha, Shalom.